Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor de seguros há mais de 20 anos, e esse é o InsurTalks Cast, o podcast que conecta inovação, tendências e transformação ao futuro da proteção. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos maiores pontos de contato entre seguradoras, corretores e clientes, que é a central de atendimento, e como a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, está redesenhando completamente essa experiência, né, hoje. A Bradesco Seguros vem liderando um movimento robusto de transformação digital em seus canais de atendimento, com o uso crescente da IA generativa, automação inteligente, assistentes virtuais e plataformas integradas, garantindo mais agilidade, precisão e também empatia em cada interação. Para contar como essa evolução está acontecendo nos bastidores e na ponta, eu recebo hoje a Cíntia Rodrigues, que é superintendente da Central de Atendimento da Bradesco Seguros e que está à frente dessa jornada de inovação que tem foco total no cliente. Cíntia, seja muito bem-vinda ao SureTalks Cast. Se tiver alguma mensagem inicial que gostaria de deixar a quem está nos ouvindo. Obrigada, Thaís. É um prazer participar aqui com vocês. Eu fico à disposição aqui para a gente fazer as trocas a respeito do tema. Legal. Cíntia, a central de atendimento é muitas vezes o momento da verdade na jornada do cliente, né? Como que você define o papel estratégico da central dentro da Bradesco hoje? Eu diria a você, eu tenho até dúvida se são muitas vezes, são todas as vezes, porque, de fato, quando o segurado ou quando o corretor nos chama, na grande maioria das vezes ele gostaria que a experiência dele talvez fosse tão fluida que nem precisasse fazer uma ligação, nos acionar via WhatsApp, chat, assim por diante, né. Ou até para aqueles clientes que gostam de canais digitais, se autoatender no app, no site, assim por diante. Mas de fato, quando ele nos aciona, no momento do relacionamento, ele espera uma única coisa, que de fato esse atendimento seja célere, seja fluido e que ele seja muito resolutivo. Então, o nosso papel ele é super estratégico, porque é o ponto realmente de contato e de solução junto àquele segurado que está nos ligando, né. Então, nos dias de hoje, nesse momento da verdade que você nos questionou, usar de toda a inteligência emocional para esse atendimento, no momento onde tudo toca em algum ponto artificial, né, quando falamos em inteligência, utilizar de inteligência emocional e fazer o básico bem feito, né. Além do encantamento, que é uma missão aqui que nós temos 24/7, então o cliente nos chamou, resolver aquilo que de fato ele precisa de uma forma encantadora, fazer o básico bem feito, acho que esse tem sido a nossa missão e a nossa atividade diária e consistente aqui, para que a cada ponto de contato a gente tenha essa percepção do nosso segurado. Legal. E nos últimos anos nós vimos uma mudança profunda aí no comportamento dos consumidores, né? Como que essa mudança impulsionou a necessidade de evoluir tecnologias e processos? Sem sombra de dúvidas, a gente tem um atendimento cada vez mais embarcado também na tecnologia, isso tanto pensando do lado interno aqui do nosso agente que faz o atendimento, ele está municiado de toda a tecnologia adequada para a parte informacional, para a busca, da resolutividade, assim por diante, como também dos nossos segurados, né. Inevitavelmente a gente tem que embarcar a tecnologia nesses atendimentos de uma forma sempre muito, consistente, de uma forma muito assertiva nas escolhas que nós fazemos, né. Então um atendimento de baixa complexidade, um pouco mais embarcados nessa tecnologia que traz celeridade no atendimento, e os de maior complexidade deixar com os nossos consultores, agentes, operadores que fazem essa conversa um pouco mais profunda, mais entendedora de fato da necessidade, por consequência mais resolutiva também. Tá certo. E quais foram os principais desafios que motivaram a adoção da inteligência artificial na central de atendimento? Aqui é um caminho sem volta, né, o mercado todo caminha nesse formato, por óbvio não ficaríamos de fora, na verdade a organização Bradesco ela é até bem disruptiva no uso de IA, né, já tem um bom tempo que nós praticamos aqui, que nós adquirimos e usamos,
O nosso diferencial é que, de fato, procuramos utilizar de uma forma bem comedida aqui na central. Lembrando que o cliente, o segurado que nos aciona, na grande maioria das vezes, ele está num momento crítico, quando ele Ajuda. precisa falar conosco, né. Então, quando eu digo usar de forma comedida, é entender se naquela situação cabe uma inteligência artificial ou a inteligência emocional que, de fato, vai agregar valor e resolutividade naquele momento. No momento onde o cliente bate o carro e está na rua precisando de um guincho, no momento onde o nosso beneficiário está passando por algum problema de saúde crítico dele ou da família e assim por diante. Então, usar a IA é uma condição inevitável e que a gente tem feito de uma forma bastante tranquila e assertiva, né? Porque cada situação merece esse tipo de análise aqui na central. Tá. A IA trouxe realmente agilidade, autonomia, previsibilidade, né, para o atendimento. Mas, assim, para a gente entender, na prática, como que a IA está sendo usada hoje na central de atendimento da Bradesco? Por exemplo, sei lá, em triagem, roteamento automático, na leitura de documentos, do Ótimo. atendimento, né, ok. Neste caminho, Thaís, de fato, nós estamos utilizando uma plataforma bastante robusta, o Omnichannel, né? Tá. Então, mais uma vez, tanto sob a ótica do operador quanto da ótica do cliente, a gente tem todas essas funcionalidades aí, no nosso dia a dia. Então, separando, né, na ótica do operador, nós temos não só o roteamento inteligente, né, que a gente transborda aquele atendimento num operador mais especialista, num operador adequado para aquele seguir com aquele tipo de esclarecimento de dúvida que o nosso segurado precisa. O Copilot, que é uma funcionalidade que o apoia a buscar a informação de uma forma em tempo real. Enquanto o cliente conversa conosco, e o nosso operador está no atendimento, ele já recebe do Copilot as informações corretas para ele passar em tempo real, né? Entre outras, né, a sumarização desse atendimento todo, às vezes nós estamos em 30 minutos de atendimento e toda a sumarização dessa conversa, a ferramenta já nos traz, né, para o registro desse atendimento. E assim por diante. E sob a ótica dos nossos clientes, então quem está na outra ponta, pensando em CX, nós temos também Speech Analytics, que traduz em tempo real todos os atendimentos. A gente sabe o que está sendo dito neste momento em cada uma das nossas operações, com todos os alertas necessários, né, que precisam ser criados. Então, de fato, você tem toda a razão com esse ponto, né, de não só de autonomia, mas também de uso da IA, que nós estamos, de fato, bem imersos nessa frente, utilizando aí em todo esse modelo Omni para os nossos segurados e corretores. Muito interessante mesmo, né. E como que esses recursos melhoram a jornada dos clientes e também dos corretores? Você tem exemplos concretos ali de ganho de eficiência? Claro, nós temos indicadores de centrais de atendimento que são padronizados no mercado, então, com o uso de toda essa tecnologia, nós trouxemos uma redução no tempo médio de atendimento, no TMA, que para o cliente nada mais é do que celeridade no atendimento, né? Então, nosso tempo de atendimento reduziu bastante, assim como o tempo de silêncio. Parece que não, mas quando o cliente está conversando conosco, o que ele espera é que de fato seja uma conversa fluida. Aquele silêncio muito longo numa ligação, Ó, onde o cliente busca, né, uma informação ali, o atendente por trás, traz muito desconforto. é. Então, esse TMS, que nós chamamos de tempo de silêncio, tem reduzido também, o aumento de resolutividade, porque quando eu deixo um time especialista focado naquilo que de fato precisa de um humano, e aquilo que é de baixa complexidade, uma inteligência artificial pode resolver para os nossos segurados, né? A gente traz uma eficiência no atendimento em assuntos que precisam de fato de um especialista para resolver com maior resolutividade. Então, o aumento do FCR, o aumento do NPS mostra tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Que é o principal indicador aí de qualidade. Então, sem sombra de dúvidas, aí a gente tem muitos exemplos concretos a respeito desta eficiência, falando do modelo da central, né? Legal. E, assim, um ponto muito comentado no mercado é que a IA generativa apoia, operadores e analistas, né. A central já usa esse tipo de tecnologia como copiloto, como assistente interno?
Já, são os pontos que eu comentei, anteriormente com você. A gente tomou essa decisão da plataforma Omni já tem bastante tempo, né, a gente está falando aí de mais de meia década. Obviamente vem aprimorando na usabilidade, porque essas features elas vão vindo todo ano a gente tem novidade, né, sob a ótica da IA, então à medida que a gente tem oportunidade de agregar mais alguma tecnologia de uma forma muito assertiva, nós oferecemos. Mas sim, a gente já usa há bastante tempo e o que a gente tem feito é aprimorar todo o uso dessa tecnologia, né, com ainda mais conhecimento, com uma forma cada vez mais assertiva, de escolher as melhores jornadas que cabem ou não cabe determinada usabilidade. É. Como que vocês garantem que mesmo com toda essa automação, o atendimento mantém a empatia e o acolhimento, assim, que são marcas tradicionais da Bradesco Seguros? São, de fato são, Thaís, e essa jornada ela começa desde o recrutamento. Esse cuidado que nós temos de manter o formato acolhedor e humano, desde quando nós fazemos o recrutamento de quem será, né, esse profissional que estará lá atendendo os nossos segurados, por mais que a gente use IA na contratação, com cases, né, com forma no processo seletivo, a gente escolhe de fato pessoas que tenham características, que tenham essa empatia na voz, esse acolhimento. Isso é uma premissa desde o recrutamento. Durante o treinamento, tem treinamentos longos, aqui dependendo de qual é o tipo de produto, treinamentos que podem levar até 30 dias ou mais. Então, durante todo esse atendimento, isso é medido. E pós também. Então, os nossos operadores que já estão em atendimento, eles passam por reciclagens constantes mesmo, para que a gente possa mensurar não só os indicadores, que eu comentei com vocês há pouco, mas que de fato a gente tenha essa segurança, que a gente perceba que essa empatia lá do início, desde quando ele foi recrutado, permanece nos atendimentos, nos dias atuais, né, para que de fato a cultura do encantamento, que para nós é uma premissa importante de ser sustentada, seja percebida, seja assegurada, né, para que a gente, nos nossos atendimentos, segurados e corretores, possa transparecer, possa dar esse conforto a quem nos chama, a quem nos liga aqui na central. É uma mudança cultural ali, né, de todas as equipes, né, que vão trabalhar com essa tecnologia, né. Quais Perfeito. competências se tornam essenciais para os profissionais da central nesse novo cenário? Eles têm que leitura de dados, capacidade de analisar os dados, comunicação? O que predomina nos dias de hoje ainda continua sendo a comunicação assertiva e empática. Isso é o primeiro ponto sempre, porque no momento onde se tem tanta informação e tudo em tempo real, manter o pilar humano, né, de comunicação assertiva e empática continua sendo a principal premissa. E, adicional a isto, de fato, colaboradores, profissionais que tenham essa musculatura multi-skill, multicanal, né, porque é importante que ele saiba, no nosso modelo aqui, que ele saiba conversar bem, mas que ele saiba escrever bem, porque o cliente tem essa opção de que canal ele quer ser atendido, né. Então é importante que você tenha um profissional também com essa musculatura, né, saiba navegar bem entre os diferentes canais, saiba se posicionar, saiba ter a capacidade de interpretar, porque a forma falada é diferente da escrita, né, Sim. enfim. Então, acho que essas questões de realmente ser multicanal no Então, né, modelo Omni é importantíssima. eu que gosto tanto de comunicação, né, tem tudo a ver isso, né, saber escrever, falar bem. A integração entre canais, telefone, WhatsApp, app, web, autosserviço, é fundamental para uma experiência fluida, né. Como que a IA apoia essa visão omnichannel? Com certeza, essa integração hoje nos dias de hoje, ela é mais do que necessária, porque dependendo do assunto que nós estamos tratando, atendendo, faz-se necessário diferentes canais, né. Então o cliente pode nos chamar, iniciar todo o atendimento, a conversa por voz, e precisar nos enviar um documento, anexar algo que
a gente o transfere para o canal de texto, na continuidade do mesmo atendimento da voz, ele nos envia o documento, depois, se necessário, voltamos para a voz. Então, chamamos de cross-channel aqui a funcionalidade, e que, de fato, é uma jornada que permeia diferentes canais em tempo real, né? Por vezes, também pode ser uma decisão do cliente, ou ele tenha mudado de decisão do canal que ele escolheu, mas para nós o mais importante é que ele tenha essa experiência sem fricção, que a jornada seja fluida, seja iniciando por um canal e depois migrando para outro, transbordando para outro, ou seja mantendo no mesmo que foi a opção inicial, né? Mas eh, praticamente em 2025, aí indo para 26, não há caminho que não seja através desses canais integrados, de canais funcionais com o mesmo tipo de resolutividade e atendendo de fato a necessidade de cada cliente, de cada corretor. É pelo perfil, né, vasto ali de clientes de todas as gerações. Perfeito. Perfeito. E de diferentes produtos, porque nós somos uma seguradora, né, com todos os ramos, então o cliente, né, a Thaís quer falar comigo agora sobre o saúde. Em algum momento no saúde funciona bem na voz, mas com relação ao automóvel, ela É, precisa que seja via WhatsApp para abrir um sinistro, para enviar foto e documentação. Então depende também do momento, do produto, né? Então por isso a necessidade não só de sermos omnicanal, multicanal, mas que todos estejam integrados, bom em para que a tudo, gente é. tenha essa visibilidade de tudo. Legal. E se olharmos para os próximos anos, qual será o papel da IA no atendimento das seguradoras? Como que você vê, né? Nós vamos caminhar para modelos mais preditivos, personalizados e autônomos? Sem sombra de dúvida, o grande, não sei se o grande segredo, mas o grande desafio será onde de fato a aplicabilidade, né, de inteligência artificial, de uso de modelos preditivos, ela de fato cabe, né? Porque não dá para ser tudo artificial, não dá para ser tudo automatizado, né, e não dá para ser nada. Então, dependendo do assunto, dependendo do público e do momento, porque um mesmo produto, aqui no nosso caso, né, previdência privada, um produto para 30, 40 anos. No início, na contratação, nós temos alguns tipos de jornada que talvez caibam uma usabilidade maior. Durante o processo no final, quando o cliente precisa, né, entra no período de concessão, por exemplo, onde ele tem dúvidas de como a forma adequada de uso dessa reserva, com que idade ele pode, que tipo de renda, já são outras jornadas que a gente precisa avaliar a melhor usabilidade. Então, que tudo isso estará embarcado numa proporção cada vez maior de uso, eu não tenho dúvida, mas o grande desafio é, de fato, entender o momento adequado e a forma adequada de usar, dado cada ponto de contato dos nossos segurados e corretores conosco. Legal. E quais inovações que você acredita que ainda nós vamos ver surgir na central da Bradesco, né? Como agentes autônomos, já tem, né? Atendimento proativo, copilotos inteligentes para corretores, talvez. Olha, é difícil a gente prever o futuro em termos de tecnologia nos dias de hoje, né? Talvez há uns anos atrás não falássemos de cloud e estamos por aqui, mas eu acredito muito, assim, sem conhecer o que ainda pode ser tão disruptivo do que está por vir, mas já conhecendo o que temos até aqui, eu acredito muito numa evolução do que já temos, né? Tem muita coisa de tecnologia e ainda por ser descoberto o melhor caminho e de volta o tema aqui de usabilidade, né? Então, até que ponto, de fato, o que eu tenho, o que eu consigo preparar de modelo preditivo funciona ou não? O que torna assertivo ou não, o que nos faz ter cases de sucesso ou não, é de fato esse equilíbrio, essa proporção que nós colocamos nesse uso de inteligência artificial versus do humano, né? Então, o que eu diria a você é que tudo que está por vir de tecnologia e que para nós fizer sentido em termos de melhor atendimento, seja em agilidade ou resolutividade, o nosso apetite aqui é bastante alto, né, pela adesão dessas tecnologias, mas por outro lado, nós somos bastante comedidos em colocar tecnologia direto com o nosso cliente final. Primeiro a gente tem muitos testes de uso aqui para que a gente possa causar sempre a melhor experiência,
né, sem pontos de fricção e capturando aí uma percepção de qualidade, de fidelização dos nossos segurados e corretores. Que é o objetivo de todo mundo, né. E para encerrar, qual mensagem você deixa para os corretores, parceiros e para os clientes sobre essa nova fase do atendimento na Bradesco Seguros? Olha, eu diria a você que nós estamos muito confiantes, né, do caminho que nós temos trilhado até aqui, em busca dessa parceria, desse atendimento dos nossos segurados, né? Produtos novos e tecnologias é quase que imensurável, mas a todo momento nós estamos embarcados nas melhores soluções, sem abrir mão do nosso encantamento, que, como eu falei algumas vezes aqui durante o nosso bate-papo, é premissa para o relacionamento que nós pretendemos ter com os nossos clientes como um todo, né. Então o que eles podem esperar aqui dos canais de atendimento é um atendimento de fato cada vez mais empático e encantador para o relacionamento que eles possuem com o grupo segurador aqui da Bradesco Seguros. Muito bom, ajuda os corretores também com os negócios, né, com a fidelização dos segurados, perfeito. Cíntia, muito obrigada por compartilhar essa visão aí tão clara, inspiradora, de como a Bradesco Seguros está usando a IA para transformar o atendimento no modelo ainda mais ágil, inteligente e também humano, né, mesmo com toda a tecnologia. Muito obrigada. E a você que nos acompanha, continue ligado no InsurTalksCast para mais conversas sobre inovação, tecnologia, o futuro da proteção, o que está sendo feito aí pelo mercado de seguros. Até a próxima. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Obrigada, Thaís.